é importante a gente dizer de uma forma geral que o movimento é muito importante para o desenvolvimento humano, né, amiga? Então, hoje Isso a mesmo. gente quer falar bastante aqui sobre uma ciência que se chama psicomotricidade. Inclusive, já para avisar vocês, enquanto eu estou falando isso, se a Dani quiser virar a câmera, amiga, e mostrar, Uhum. foi preparado um PDF, tá? Que a gente vai disponibilizar no fim da live para vocês terem esses estudos em casa. Então, ali, seguindo a sequência da Dani mostrar, ó, psicomotricidade, né? Ali tem uma pirâmide, né? A parte de cima do topo, praxia fina, praxia global, que a gente vai explicar depois. Segura aí, amiga, que eu não estou conseguindo visualizar muito bem, mas eu vou falando para as pessoas. No meio, então, diz ali estruturação, espaço temporal, noção corporal e lateralização. A gente vai explicar tudo isso, o que, que é isso, vamos aprender aí juntas. E embaixo, uma parte grande, que é a base da pirâmide, né? Que é tônus e equilíbrio. Então, assim, perfeito, amiga. Ficou bem bom ali. Se tu quiser rolar para baixo para mostrar para elas o texto agora é só do conteúdo que vai ter. E aí eu já vou falando aqui Uhum. minha parte enquanto isso. Olha lá, galera, quanto conteúdo para vocês absorverem depois também da nossa conversa aqui, do nosso estudo, e vocês terem esse material. Que tem. Bem, então sobre a minha parte, né, a psicomotricidade, o que que ela é, né? Ela é uma ciência que busca fazer uma conexão entre aspectos emocionais, cognitivos e motores, né? Em diversas etapas na vida. Então, se a gente separar a palavra psicomotricidade, tá bom, amiga? Pode Tá, voltar. ótimo. Tá, beleza. Se a gente separar a palavra psicomotricidade, vamos começar na primeira sílaba ali, psi. O que significa psi, ó, pessoal? Pode-se dizer que se refere ao aspecto emocional da pessoa, está ligado ao sentimento, à emoção. Lembrem que já vem o psi de psíquico, psicologia, né? Essa abreviação vem de tudo isso. Depois o co, né? Essa sílaba faz referência à cognição, né? Que nada mais é do que o processamento das informações recebidas por todos nós através de atenção, da concentração, da memória, de aspectos sequenciais e de questões auditivo-visuais. Depois, o motriz, esse ficou fácil, a gente já lembra de motricidade, né? Traz a ideia do movimento humano, diferente dos animais, que é o nosso movimento, ele é permeado de inteligência, pois ele tem uma intencionalidade. Tudo que a gente faz, todos os nossos movimentos têm uma intenção, né? Um objetivo, uma ideia. Aliás, esse movimento ele é crucial para o desenvolvimento de uma forma geral. Que os primeiros movimentos, lá desde quando o bebezinho começa a erguer o pescoço, a rolar, tudo, né? O movimento é muito importante para toda essa formação humana. E o idade, então, para encerrar a palavra psicomotricidade, que são as etapas da vida em que cada indivíduo está. Então, de todas as idades, né? Essa ciência busca estudar toda essa amplitude, então, né? Aspectos emocionais, cognitivos e motores, tá? Dito isso, então, pessoal, e se tiverem alguma dúvida, vão comentando por aí. A gente vai tocar um pouquinho o conteúdo para dar tempo de conversar mais. A Dani vai fazer uma breve explicação sobre a hierarquia dos movimentos, que foi aquele desenho ali da pirâmide que a gente mostrou para vocês. Então, hierarquicamente, vem de baixo da pirâmide para cima, né, amiga? Isso, porque a base da pirâmide está ali, o que é mais importante, e depois vem seguindo, né? Para chegar lá em cima na praxia fina, a gente precisa passar por todos esses movimentos aí, essas questões aí. Bom, eu vou dar uma breve explicação. Por exemplo, vamos começar ali para baixo, o topo, a base da pirâmide. Tônus, vamos começar com o tônus. O tônus é responsável ali pela força e pelo relaxamento e sustenta todos os nossos membros, né? Então, basicamente, é o começo de tudo. Lá, quando a gente lembra das nossas crianças pequenininhas lá, se ela não tiver tônus e equilíbrio, não vai sentar, né? Não vai rolar. Tudo começa por ali. Porque quando a gente pensa do desenvolvimento humano, a gente lembra desses movimentos tão importantes como rolar, o engatinhar, igual eu disse agora. Se você for ver, a gente faz isso, né? Quando está fazendo atividades psicomotoras, a gente volta nesses movimentos. Tamanha a importância que eles têm. Então, o tônus é a base de tudo. E aí o segundo é a equilibração, ou seja, a palavra já diz, é o equilíbrio, né? A capacidade de sustentação. Também tão importante quanto o tônus é o equilíbrio. Isso aí é a base para
E o desenvolvimento humano tem tudo a ver, né? Porque a partir do momento que você se equilibra, mesmo você estando estático ou andando, você precisa ter equilíbrio, né? Perfeito. Então, essa é a base. Aí depois a gente sobe um pouquinho mais na pirâmide, aí já começa a falar de lateralização, que é responsável pela conscientização simbólica dos dois hemisférios do corpo. Faz de conta que a gente tem uma linha imaginária, né? O nosso corpo é dividido ao meio, e aí a gente pensa na dominância lateral. A dominância lateral, ela é diferente da lateralidade. A dominância lateral seria assim, quando a criança, até os 7 anos, ela descobre, aliás, ela descobre não, ela adquire o lado que ela vai escrever. Se ela é canhota ou se ela é ambidestra, às vezes. Isso, também. E não é só da mão, tá? É os pés também. Às vezes a criança tem uma dominância lateral da mão direita, mas ela chuta melhor com o pé esquerdo. Então, pode ser assim também, não tem problema nenhum. Sim. Depois, a gente passa a falar da noção corporal, tá? É nessa mesma base da pirâmide aí, juntinho com a lateralização. Noção corporal é ter consciência do seu corpo para correr, para se movimentar, ter consciência do seu movimento. Então, entender que aqui é minha mão, aqui é meu braço, ou também pegar um boneco e olhar e também saber que ali é o braço e o pescoço do boneco. É muito importante. A noção corporal é pré-requisito de um monte de coisas, inclusive de alfabetização e de outros pré-requisitos aí de desenvolvimento. Super, super importante também. O espaço temporal é aquela região que a criança sente a noção, a criança, o indivíduo como um todo, né? É a noção que ele tem do tempo dentro da ação. Ou seja, noção muito ampla. Ou seja, ele tem aquela noção que ele está agindo, que ele está andando, que é rápido, que é devagar, início, meio, fim, sequências, toda essa questão de movimentação assim, espaço e tempo juntos, unidos. Aí ali, logo em seguida, vem estruturação. A estruturação é quando a gente tem orientação do mundo. É quando a pessoa tem consciência que ela é ela, né? E o mundo é externo. Eu sou eu aqui, dentro de mim, eu sou um indivíduo, mas o mundo externo é tudo que está ao meu redor. Então, esse daí é a estruturação. Na verdade, o espaço temporal e a estruturação, elas andam bem juntinhas, é praticamente um confunde com o outro. É bem juntinho ali. E aí, a gente vai lá para o topo da pirâmide, que seria a apraxia global e a apraxia fina. A global são os movimentos complexos que envolvem a musculatura ampla, né? Os membros superiores, cabeça, membros, né? Braços e pernas. E aí vem a apraxia fina, que são a organização dos pequenos músculos e que requer os movimentos mais detalhistas, mais fininhos, mais refinados. Então, essa é a pirâmide. Então, para chegar ali no fino, a gente precisa ter... Sai daqui, meu amorzinho. Olha, quase que ele derrubou. Rafa hoje tá na área. Tá, ele tá aqui em cima de mim, por isso que eu tô meio perdida, porque eu nunca faço com ele acordado. Praxia global, movimentos amplos. Praxia fina, movimentos refinados. Então, o topo da pirâmide, praxia fina, global, e aí vem tudo lá embaixo, e a base é o tônus, e a equilibração, e aí vem toda a questão que a gente falou antes. Então, é muito natural a gente estar correndo atrás de alguns movimentos finos e esquece dos amplos. Então, a psicomotricidade está aí para isso, para ajudar a gente nessas questões. Né? Não tinha dificuldade na motricidade fina, nem fazia ideia na época que o motor amplo vinha primeiro. Então, falou, ótimo comentário, muito cabível aqui, é o que a gente vai permear muito falando do movimento. Quando a gente pensa em movimento e quer chegar a movimentos refinados, a gente tem que partir do movimento amplo. E a Dani também falou uma outra palavra antes ali, bastante técnica, na qual ela vai saber até explicar para vocês, que é ontogênese, né, amiga? Isso. Porque a ontogênese são os movimentos que começam, praticamente são os precursores do desenvolvimento humano. Ou seja, é aqueles primeiros movimentos lá. Lá, né, amiga? Engatinhar, essas coisas bem lá mesmo do bebê. Esses primeiros movimentos aí são os movimentos ontogênicos. Então, sem esse tipo de movimento, não há desenvolvimento.
Claro, a gente sabe que os nossos filhos, eles passam por esses movimentos, mas eles passam menos, né? Eles têm menos. Eu sempre dou o exemplo que aqui em casa o Rafael não chegou a rolar, não chegou a engatinhar, ele foi direto para o andar. Isso não é legal, a criança tem que ter contato com o chão, tem que rolar, tem que rastejar e engatinhar. Então, pulou uma etapa muito importante. Sim, a Alice engatinhou, mas foi muito pouco, só uns 15 dias também. Normalmente os bebês engatinham mais tempo. Então, com certeza, isso também fez falta quando ela pulou e fez pouco isso e já foi direto ficando em pé. Também pode já ter os primeiros ali comprometimentos dessa base motora, já vem desde pequenas coisas, na verdade, até desde a forma como o bebê segura sua mamadeira para beber. Quando a gente, mãe protetora, tá lá enfiando a mamadeira na boca da criança, em vez de estimular a criança a segurar sozinha, pegar, vocês veem, cada coisinha, elas são a base, né? Que vai tecendo, vai construindo tudo, né? A obra humana, o que a gente é, né? Então, o movimento é tudo também. Na verdade, eu acho que já tem lá desde a barriga, quando eles estão se movimentando dentro da barriga, né? O movimento, ele está amplamente junto ali com a cognição. Porque sempre quando tem algum problema cognitivo, você pode ver, em alguma área vai ter algum problema, ali vai ter alguma intervenção ali que vai ter que ser feita na parte do movimento. Sempre vai estar ligado. Tô lendo mais comentários aqui antes de eu ir para minha parte. Daí disse assim, enquanto nome difícil, a Ethan falou, sim, são coisas novas pra gente, realmente. Depois que, para te fixar mesmo e saber isso aí de cor e salteado, assim, é difícil. É por isso que a gente já criou esse PDF para vocês verem. Mas é legal que com essa pirâmide, se vocês pegarem até assim no Google, atividades para tônus em criança. Se vocês forem pelos tópicos e começarem na base, vocês vão conseguir preencher. Aí vocês vão lá e dão uma olhadinha assim, o que meu filho não está fazendo bem dessas dicas aqui? E aí a gente vai voltando, retomando e fazendo uma boa, né, amiga? Uma boa preenchida, como se diz, naquilo que estiver faltando. Isso é muito interessante. Por isso que é bom a gente estudar, sempre estar aprendendo cada vez mais. O meu sobrinho também estava aqui na live agora há pouco. Deixa eu ver. Felipe também não engatinhou. Bora aprender. Como trabalhar a questão da falta de atenção através da psicomotricidade. Já vai aparecer a resposta disso agora aqui dentro da live, de mais explicações. Mas, na verdade, assim, quando a gente consegue fazer movimentos de uma forma mais funcional, eu diria, quando a criança vai ganhando essa consciência, automaticamente ela vai ganhando também o que a gente chama de uma modulação sensorial. Quer dizer que essa criança vai estar mais organizada e, consequentemente, a atenção vai vir aí. Essa modulação, esses estímulos numa intensidade adequada. E se a gente trabalhar o movimento, o corpo, consequentemente, a atenção vai vir. Uma coisa automática, na verdade, né? Qualquer coisa que tu faça trabalhando o movimento, com certeza tu vai ir colhendo resultados de atenção. É impressionante. O Gabriel tem 3 anos e tem muita dificuldade em pedalar. Pedalar é uma habilidade bastante difícil que exige equilíbrio, né, da cabeça, dos braços, né, noção de corpo também, força, tônus das pernas. São várias coisas e, acima de tudo, muitos movimentos feitos juntos. Então, assim, 3 anos, principalmente se é uma criança típica, é bastante difícil mesmo, mas não desiste. Continua dando ajuda. E eu te sugiro que tu vá ensinando por etapas isso, né? Primeiro vamos pedalar, primeiro vamos se manter sentado na bicicleta ou puxar com os pés no chão. E aí a gente vai indo. Que nem a Dani tem o Rafa que anda de bici, mas foi todo um processo, né, Dani? Foi. Primeiro tem que ver se a criança tá com o interesse de andar mesmo. E depois tem que trabalhar com a frustração. Porque ela vai querer pedalar, ela vai ver que vai para trás. Aí ela vai querer parar, então a gente tem que ter muita paciência. Eu ainda quero fazer um vídeo, um passo a passo, como que eu fiz com ele. Eu preciso fazer esse vídeo. Porque tem muita mãe que me pergunta, como que você fez para ele andar de bicicleta? Então eu preciso colocar aí no meu projeto de vídeo, isso urgente para ensinar para vocês. Porque entender a paciência e entender. É um processo, mas a gente consegue sim. Sim.
A Uetan já comentou aqui, dando a ideia de prender o pezinho dele no pedal. Se ele já tiver apto, não tiver medo, tiver vontade de pedalar, essa é uma ótima sugestão. Aqui uma outra mãe daí comentou que a minha filha tem alguns comandos tipo dar tchau, que ela entende, mas ela tem dificuldade em executar o movimento. Então, justamente pela falta de consciência corporal dela, de onde está a mão dela, de fazer esse movimento, Aí ela tem dificuldade. Não natural para a gente, mas para as crianças que têm alteração sensorial, que a maioria dos autistas tem, é bastante complicado. Então, a gente tem que ir trabalhando. Tu tem que ir dando uma pista ali na mão dele, dar um toquezinho na mão, ou começar fazendo com a mão envolvida total. É todo um processo. Pedala e não pilota. Então a questão dele é mais aqui. A Tainara falou do Google, eu acho. Que bom que ele já pedala, que show, agora vai ser. É bem complexo, mas tá já passando alguma coisa. 3 anos é cedo mesmo, logo ele consegue, então falou. A Alicinha ainda não consegue. Ela andou na motoquinha pequena. Quando ela conseguiu, a motoquinha já estava batendo os joelhos. Agora a bicicleta ela não se adaptou a essa que ela tem aqui, mas ela não é uma bicicleta adequada para o tamanho da Alice também, não está confortável, tem que fazer bem mais força com as pernas, tem muito isso também. Qual é a bicicleta, se ela está mesmo ideal, tem que ter todo um ajuste para a criança conseguir desenvolver. A gente tem que facilitar o processo para eles, né? Já que é tão difícil, a gente tem que tentar facilitar. Faz o vídeo, né? Vou fazer. Dificuldade em passar de um cômodo para o outro da casa ou em corredores. Ela tem dificuldade no sentido de que ela se bate, ela tem falta de noção também do corpo em relação ao espaço. É alteração também sensorial no sentido perceptivo. Tem que ir trabalhando mais essa consciência corporal, fazendo muitas brincadeiras, assim, desde as sensórios sociais, tudo isso vai movimentando o motor, né? Que nós vamos citar mais aqui adiante. Então, aprendeu em triciclo, meu empurra. Sou fisioterapeuta, trabalho com autismo. Muito boa todas as informações que estão passando. Parabéns, a Kelly falou. Que honra. A gente agradece. Se quiser acrescentar alguma coisa aqui, como fisioterapeuta, a gente está aprendendo aí, estudando todas juntas. Anda na ponta dos pés, quais sugestões de atividade para melhorar a sensibilidade? Ele tem 3 anos. Ele de lá e falou. Olha, se ele anda na ponta dos pés, primeiro ele teria que fazer uma avaliação com a TO, porque pode ser várias coisas. Primeiro pode ser sensibilidade tátil. Segundo pode ser sentido vestibular, ele está buscando o equilíbrio. E terceiro, depois pode ser até uma questão só comportamental, né? Porque eles repetem as coisas, às vezes eles até já perderam a sensibilidade, mas ficou ou pode ser os 3, exatamente. Então, o ideal é um profissional indicar, porque é delicado mexer com esse assunto. Mas, se não tiver, tem que ir tentando brincar com ele, tipo, lá em cima da cama, coisas que ele vai perder o equilíbrio e que ele vai se obrigar aos poucos a ir sentindo plantar, né? Pisar em pneu, fazer coisinhas assim. Usar um calçado também mais pesadinho para ele ir sentindo, botar pezinho em cima do pé. Bom, tem muitos comentários, maravilhosa live, gurias. Vou passar mais um pouquinho aqui da teoria e já volto a ler com vocês. A Tainara disse maravilhosa live de vocês, gurias. Imagina, obrigada. Muito obrigada. Bom, então por que a psicomotricidade é tão importante, né, para o desenvolvimento infantil? A educação psicomotora é de extrema importância para o progresso da criança ao longo do seu crescimento, como a gente já falou aqui. Temos que ressaltar que o papel da psicomotricidade no ato de educar a mente e o corpo simultaneamente, né? No momento de uma formação de personalidade, isso é imprescindível e nesse momento, assim, principalmente das crianças na educação infantil. Diferente da nossa geração, as crianças de hoje, pessoal, são muito sedentárias, ficam muito tempo sentadas assistindo televisão. Bom, sentada não é o caso das nossas, né? Que as nossas correm para lá e pra cá. Mas, assim, de uma forma geral, né? Assistem muita TV, fazendo uso de celular, de tablet. Por isso é necessário a gente procurar alternativas para que as crianças se movimentem mais, o que eu quis dizer, se movimentem com funcionalidade também, né? Infelizmente, as crianças só têm esse tipo de abordagem, às vezes, só na escola. Então, nós, como pais, como comunidade, família, que temos crianças com desenvolvimento atípico, então a gente está sempre correndo atrás de marcos, a gente tem quase que, na nossa obrigação rotineira, trabalhar o movimento das crianças, né?
E vocês vão ver mais à frente que a Dani vai comentar aqui que o movimento a gente pode trabalhar nas atividades da vida diária mesmo, no cotidiano, em casa, até nas pequenas tarefas de levar um prato na pia, a gente está trabalhando o movimento. Sim. Bem, para os autistas em todas as idades, essa abordagem da psicomotricidade é maravilhosa. Isso é verdade, porque uma das poucas terapias que eu tive acesso durante 2 anos que eu pagava para Alice era psicomotricidade, um psicomotricista muito bom, referência aqui onde eu moro, né? E ele trabalhou muitas questões com a Alice, disso de consciência corporal, de trabalhou fobias, que ela não conseguia entrar em túnel, não conseguia se movimentar em balanço, muitas coisas. E eu via lá na clínica os autistas de várias idades, e não só autistas, pessoas com paralisia cerebral, com outros transtornos, com síndromes raras, com muitas coisas fazendo. E, inclusive, era uma das terapias que eu via lá na clínica, que era onde as crianças chegavam com mais prazer e sempre assim, louca para entrar na sala, porque além de trabalhar tanta coisa importante, é uma terapia muito divertida, né? A gente até vai falar aqui depois, quem não conhece o Instagram aqui da Pamela Espanholeto, que tem o Motricitar e o Movapre, né? Que é o Movimento e Aprendizagem. Olha o que é as terapias dela, olha que pessoa divertida e quanta coisa importante que ela trabalha com indivíduos de todas as idades, né, Dani? E trabalhando com o corpo em movimento. Então, assim, é muito legal a gente estudar mais sobre psicomotricidade mesmo e, inclusive, também conferir se nas escolas está sendo bem trabalhado, porque isso é uma coisa imprescindível da educação infantil, tem que ter bastante. Lá e conosco, né? Então, em tudo. Bom, vale lembrar que muitos autistas, então, possuem um tipo de transtorno de processamento sensorial, que nós já citamos agora há pouco, então, aí, alteração do sentido vestibular, que é do movimento, né? Então, ainda a gente às vezes quer proporcionar movimento, mas nós temos esse limitador que são as alterações sensoriais. Então, a gente também tem que estudar como a gente vai trabalhar isso e dessensibilizar e apresentar esses estímulos de forma gradual, lúdica e que não seja aversiva, para que a criança consiga superar a questão sensorial para desenvolver o motor e o movimento. Então, por exemplo, no caso da Alice, a gente tem que trabalhar o movimento, mas se a criança não podia nem ver um balanço na frente, nem uma outra criança andando no balanço, que ela já tinha uma alteração não só vestibular, como até visual de ver as coisas se movimentando, desorganizava ela, deixava ela em pânico. Então, aí está muito também relacionado para a gente trabalhar o movimento, a integração sensorial, né? Trabalhar essas questões aí com PO boa é muito importante. E anteontem teve uma live da Amanda Vilela respondendo perguntas e respostas, que ela falou uma coisa que eu achei muito legal, que ela é muito de dar informação gratuita, não só nos seus atendimentos mesmo, de difundir informação para as famílias. E ela disse uma coisa: integração sensorial é uma coisa que só o especialista em integração sabe fazer, porque significa integrar. Então, eles vão planejar de acordo com o perfil da criança vários estímulos ao mesmo tempo. E isso tem dosagens certas para que isso não se torne um problema, e sim uma solução. Então, nós, família, a gente não consegue fazer a integração sensorial. Mas, como ela disse, e eu fiquei feliz porque eu sempre fiz isso, porque eu nunca tive acesso à integração, a gente pode oferecer a estimulação sensorial. É o que a gente faz. Não é a integração, mas é melhor do que nada. Então, o que é estimulação sensorial? A gente vai oferecer um estímulo por vez e dessensibilizar ele e ir apresentando de forma gradual. Então, para o de movimento, a gente vai estímulos para o equilíbrio, agacha, levanta, entra num túnel, pular, engatinhar. Então, tudo isso são estímulos que a gente pode estar oferecendo, mas tem que ser de pouquinho. Então, uma coisa está muito ligada com a outra, pessoal. É muito importante que vocês entendam isso, se é que todas aqui já não são craque, que para a gente oferecer movimento, a gente tem que ter essa responsabilidade e esse olhar assim mais clínico, tentar ter, que a gente não é terapeuta, mas tem que tentar ter e tentar incomodando a criança e o porquê, e assim planejar por etapas pequenas para ir pensando as coisas, né? Vamos ver o que mais.
Ah, outra coisa daí, né? Então, os autistas têm dificuldade no processamento sensorial, que eu acabei de falar, e, por fim, no planejamento motor, né? Na ideação, pensar como fazer aquilo, ter a ideia. Como que eu vou andar na bicicleta? Eu tô ali olhando para a bicicleta, mas como é que eu faço? Eu não sei nem que perna eu levanto primeiro para subir na bicicleta, como eu me sento, eu não tenho ideia. E se eu tenho a ideia, o meu corpo também não me manda ali o planejamento. O que eu faço primeiro? Primeiro eu ergo a perna direita, eu boto a mão no guidão. E se eu tenho também a ideia ou o planejamento, como é que é a minha questão de executar isso? E isso eu falo com propriedade, porque aqui nós temos a dispraxia, que é um transtorno da coordenação, né? E é um transtorno motor de base sensorial muito relacionado à questão de equilíbrio e de propriocepção. Essas alterações acabam dando mais prejuízo no motor da criança. Então, assim, é tudo uma engrenagem, pessoal. A gente precisa ir aprendendo tudo isso, entendendo tudo isso para poder fazer esses estímulos de movimento. Então, quando a gente trabalha bem esse esquema motor, a gente pode notar benefícios, né? Até no controle das emoções, sabia? Na impulsividade, na falta de controle de frustração, baixa tolerância, essas questões todas que as nossas crianças têm dificuldade, não é à toa, pessoal, é justamente porque elas têm também não tão bem desenvolvida a questão do movimento, do motor, né? Nota-se, então, que o indivíduo passa a ter maior consciência a respeito de gestos, ações que executa no seu dia a dia. E isso tudo tem um impacto sobre a maneira de como ele vai também se relacionar com as pessoas. Então, olha bem, o movimento, né, tudo isso quando está desalinhado, quando a gente não consegue, vai influenciar também na interação social, vai influenciar no emocional, no como lida e também no aprendizado. Por isso, voltando lá na palavra psicomotricidade, emocional e motor. Perfeito, não é? Gente, é muito, muito fascinante esse ano. Mas espero que conseguiram me expressar bem, pessoal, que vocês tenham entendido. Bom, agora a gente vai falar aqui as vantagens e os objetivos da psicomotricidade. Isso. Para que as atividades psicomotoras atinjam seu objetivo, é fundamental que sejam realizadas de forma confortável. Precisa propiciar ao indivíduo esse mundo tão novo e eficiente, mas a gente tem que respeitar os limites dele, mas tem que trazer conforto. Tem que ser alegre, tem que ser divertido. Porque precisa ter todo esse ambiente assim para o aprendizado ser legal. Tudo ligado ali com a emoção, né? Então, não dá para fazer de qualquer jeito. Né? A gente precisa. Qual outro objetivo da psicomotricidade? Estimular a motricidade ampla e fina, né? Que é o topo lá da pirâmide que a gente tinha falado antes, de acordo com o desejado. Aí a gente tem que, o profissional vai instruir, vai trazer essa informação. Nós mesmos sabemos das dificuldades dos nossos filhos. O que a gente vai precisar trabalhar mais aí? A gente precisa mais focar agora no amplo, no fino, ou nos dois, né? No nosso caso aqui, eu sempre dou. Eu preciso trabalhar o fino muito, mas também preciso trabalhar o amplo. Por mais que ele ande de bicicleta, por mais que ele... Isso é um segredo também. A gente nunca tá com a batalha ganha, né? Assim, aquilo que a gente acha que tá bom, a gente faz uma manutenção. Exato. Não dá a gente tem que ter esse olhar e analisar. E igual eu estava falando, se de repente eu falo, nossa, mas o amplo dele tá ótimo, que ele anda de bicicleta, tudo. Mas não, tem questões do braço, de arremessar, que ainda precisa melhorar. Pular, de repente, de um pé só e depois pular com os dois, como se fosse amarelinha, ele tem essa dificuldade. Então não dá pra gente abandonar tudo e falar, tá andando de bicicleta é ótima, é maravilhoso, é difícil, mas tem coisas a conquistar. Então esse olhar a gente precisa ter, né? E que mais que a psicomotricidade ela tem, assim, como objetivo? Também de introduzir um pouquinho mais baixo? Introduzir a capacidade de percepção por meio de conhecimento de movimentos e da resposta corporal. Introduzir a capacidade de percepção por meio de conhecimento dos movimentos e resposta corporal. A criança precisa saber e entender o movimento dela, né? É toda essa questão que a TO trabalha
Mas para a psicomotricidade, a gente vai trazer o objetivo praticamente é o mesmo, é super parecido, mas vai ser diferente ali a abordagem, né? De repente mais esportiva, com mais música, não vai ficar só na questão sensorial. Outra coisa também, motivar as crianças na descoberta de suas expressões, além de impulsionar a ação criativa e a emoção. Na hora que a gente está trabalhando uma dança, uma coreografia com a criança, que a gente coloca alguma coisa ali para ela brincar, para ela estar imitando, e a gente vai lá e pega também um pano, um chocalho, vamos fazer bagunça, a gente está também trabalhando as expressões, colocar a criança na frente do espelho e tá podendo desenvolver essa coreografia ou essa música, também a gente está ajudando muito na ação criativa da criança. Emoção, criatividade, todas andam juntas também. Outra questão. A consciência corporal também, né, amiga? Por isso, precisa. Treino articulatório, por exemplo, que é super difícil para as nossas crianças, que nem a Alice até hoje não cospe a pasta de dente, ali escovando os dentes. Falta ainda de consciência corporal dessas ações, como fazer, né, desses movimentos, mostrar a língua. Tudo é movimento. Tudo. Aí você vê, desde o amplo até questões musculares, né? Assim, igual você falou da língua, né? Tudo ligado, né? Exato. Que mais? Trabalhar também, outro objetivo da psicomotricidade, trabalhar movimentos riquíssimos para o desenvolvimento, que a gente já falou algumas vezes, que é aquele lá, rolar, engatinhar, rastejar, andar com o pé só, alternar um pé, dois pés, pular com os dois pés e voltar, equilíbrio, fazer cambalhotas, brincadeiras com dedos, né? Coisas assim daqueles de bater, né? Isso tudo são movimentos riquíssimos e é necessário a gente revisitar todos eles. Por mais que a criança tenha passado por esses movimentos, a gente vai revisitar sempre. Tanto que nos circuitos a gente usa tudo isso, né? Faz a criança pular, faz a criança pular amarelinha e tudo mais. Para ensinar para a Alice ainda, nossa. Isso também é interessante, tudo que tu tá falando, Dani, que se nós tivesse na ponta da língua um assunto que nem esse da live para responder toda vez que nós e vocês que estão participando da live, que uma mãe pergunta, o que eu faço? Eu não sei onde eu começo. Começa aí do começo, começa trabalhando movimento, né, corporal, movimentos motores grossos, amplos, imitação, né, essas coisas são muito importantes, porque são aquela palavra sempre que a gente fala, né, amiga, as cúspides comportamentais, porque aprendendo isso ela vai ter um leque de coisas que ela vai conseguir adquirir depois. Eles vêm em cascata, né, vem um atrás do outro. Outra questão também, trabalhar a comunicação para a interação social. Estabelecer a consciência e o respeito ao espaço de outras pessoas. Sim, porque na psicomotricidade a gente trabalha isso também, tá? Um para o outro, porque ela é muito ampla, ela traz questões, até você pode trazer questões de alfabetização lá da escola mesmo, que a gente fala acadêmicas, e trazer para dentro das atividades psicomotoras também. Vão ajudar também na comunicação e interação social. Outra coisa, ela também ajuda a reforçar na valorização da autoestima e da identidade. Então, é igual quando a gente faz uma academia, a gente está fazendo exercício, a gente se sente bem depois, né? Dá aquela sensação gostosa. A gente produz hormônios específicos que trazem um bem-estar. Exatamente. Tem, porque tem tudo a ver com no sistema límbico, né? Que ele atravessa as emoções e tudo mais. Tá tudo ligado. Então, isso daí também ajuda. Esse tipo de a autoconfiança, a autoestima, isso é muito importante para a criança também. E é o esporte, os movimentos, isso aí ajuda demais também. E o que mais? Terminando, reforça a valorização da autoestima, identidade própria e, muito importante, desenvolve a capacidade sensorial em relação ao ambiente externo. Mais uma vez, a gente está falando de talvez algumas dificuldades que a nossa criança tem ali de transtorno do processamento sensorial, né? Então, a gente vai estar fazendo ela fazendo todos esses movimentos, a gente vai estar ajudando
nas questões proprioceptivas, vestibulares também. Então, é muito completo, né? É muito E o profissional, e o profissional que atua nessa área é o psicomotricista. A gente deu, a Nath já até mencionou a Pamela Esponholeto, que ela está aqui no Instagram também. Ela tá, hoje eu não acompanhei nada, mas eu sei que ela estava fazendo 2 lives, ou uma live por dia, uma com aula, outra também com bastante conteúdo. Bem interessante também, né? E o psicomotricista, só para terminar, ele trabalha em 3 áreas. No ambiente escolar, ele também trabalha na reeducação ou reabilitação, de repente alguém que se acidentou e perdeu algum movimento, alguma coisa específica assim. Ou, no caso das nossas crianças, intervenções terapêuticas também, com pacientes que têm algum transtorno de desenvolvimento como os nossos. Então, é muito complexo, mas é muito legal e apaixonante. Eu adoro psicomotricidade. Sim, eu quero fazer essa pós depois de Eu psicomotricidade. também, não, tá, tô assim, ó, de olho em cima. Sonho, né? Tem uns comentários bem legal aqui. O Etan colocou assim que a estimulação sensorial ajudou muito na questão da seletividade alimentar. Eu Aqui acho também. legal isso de falar, muito importante. É uma terapeuta ocupacional aqui, a Kelly KSPC, falou assim: importante que o responsável ou a pessoa que fica com a criança estude sobre integração sensorial para poder ajudar a criança. Sim, é muito importante. Eu acho até que importante é no futuro a gente ter um terapeuta ocupacional dentro da escola, dando suporte, assim como a gente tem hoje um profissional da sala de apoio. Eu acho que no futuro vai ser um apoio também, porque essas questões sensoriais não é só também assim mais expressivas como tem no TEA, mas eu acho que de forma geral, se tivesse mais regulação sensorial, tudo ia funcionar bem na escola, numa turma, né, Dani? Sim. Ó, e outra coisa, a gente está falando de criança, de jovens e adultos, mas a psicomotricidade ela vai até para a idade dos idosa, né? Dos idosos. Eles perdem muito a questão motora. E aqui a gente está falando de psicomotricidade agora no Brasil, que está meio na moda, entre aspas, né? Porque tem muita criança autista e tudo. Só que lá fora, os psicomotricistas, eles fazem trabalho com os idosos muito legais. Eles têm centros de reabilitações. Isso aqui vai ter no Brasil ainda. Você pode esperar que vai ter. Porque eles trabalham muito com a questão. Aqui no Brasil ainda não muito. Mas vai chegar também. Pode escrever. Tem um comentário show aqui também, ó, a educadora física, a de Física Terra, falou aqui uma coisa bem legal. Sempre importante dar um objetivo nas atividades motoras, assim já vai ajudando no planejamento. Em um circuito, sempre colocar algo no final, exemplo, encaixar, jogar, chutar, né? Assim que a atividade tenha um objetivo, que não seja só rolar, engatinhar sem um final, né, no trajeto. Até a palavra circuito, na verdade, já explica que seja isso. Interessante. Ufa, cheguei, a Dani Medeiros está aqui, aprender para conhecer. Fez essa semana uma live falando sobre a importância da psicomotricidade na educação. Show! A TO falou que tudo é um movimento fantástico, vocês arrasam muito, escutando o Rafa. O Tom disse que está escutando o Rafinha zoando. A Jéssica. Tô louca por um mate, a Tainara falou. Ah, viu, amiga? Tu tem que sair aí de Panambi. Ainda não inventaram. A quarentena passar no Padre Hells. Libera hormônios do bem-estar, principalmente ocitocina. A Theo também comentou sobre os hormônios da atividade física antes. O Dindo da Licinha tá aqui, Adriano Alves. Em casa com autismo, disse amo as duas. Theo na escola, meu sonho. Alguém comentou, sonho. Mas nós precisamos, pessoal, a gente tem que começar a pensar nisso. Alguém que monte aí um projeto e que vá para a lei. Eu acho que isso vai ser a salvação, porque a gente está muito longe ainda das escolas serem um ambiente adaptado, né? Quando a gente fala em adaptação, em acessibilidade na escola, para um cadeirante, por exemplo, não é só também rampas de acesso, já não é só isso, mas, por exemplo, para um autista, gente, a gente precisa ter acomodações sensoriais, várias coisas. Está muito complicado isso de um autista lá tem uma TO, as visitas, mas a escola às vezes também não implementa. Então seria muito importante ter isso dentro da escola. Aí sim, se tiver o terapeuta do aluno, mas mais da escola, né? Aí vai ficar perfeito. E o que não tiver vai ter acesso lá na escola. A escola tem que ofertar
um ambiente com condições para a criança ficar bem e aprender. Sim. Eu acho Que pelo muito menos tivesse um lugar, realmente que tivesse um lugar que tivesse uma acomodação sensorial na escola, deveria ser obrigatório, não só para os autistas, mas para todos. Deveria ter, realmente. Isso aí logo, logo, porque está mudando muito. Vai Eu acho que acontecer, tenho vai certeza que acontecer vai sim. acontecer. A gente já avançou tanto, a gente nem ia nas escolas antes, né? Exato. 30 anos atrás, 20 anos atrás, a gente nem frequentava a escola, gente, né? A Berenice Piana, que foi a mentora, é a que fez a nossa lei, que tem o nome dela e tal, o filho dela é autista adulto. Ela conseguiu quando ele já estava em casa, já tinha passado. Já tinha passado. Então, a gente também tem que colocar a mão na massa e ir para conquistar. Também fazer, mais verdade. também, sabe? A gente tem que fazer barulho. Porque as pessoas acham daí que é muita coisa e daí também continua aquele papo de o autista sofre na escola, pois é, eles tentam, mas não adianta, eles não ficam bem lá, mas não é esse o problema, não é a gente tem que sair as coisas, então tem que ver o que mais está precisando para que isso funcione, né? Eu sou muito dessa opinião. Desculpa, Kelly, eu tô te chamando 1000 vezes de TO e tu é fisioterapeuta especialista em autismo. Perdão. A Kelly, que eu falei antes, ela é físio. Mas tem muito conhecimento também dentro da área da fisioterapia. Com certeza, ainda mais se ela é especialista em autismo. Eu troquei as bolas aqui, ela tinha dito que era físio antes. Bom, vou para minha parte aqui antes que passe o tempinho, então, da live aqui. Depois vamos lendo mais comentários. A Dani falou aqui que os educadores precisam buscar mais. No mundo ideal, nós vamos multiplicar, Dani, botar numa maquininha e largando nas... Vamos fazer alguns clones. Vamos fazer clones da Dani. Vamos. Bom, gente, meu filho não tem acesso a essa intervenção que eu posso fazer para ajudar, que é o que a gente acabou de falar, nós estávamos falando sobre acessibilidade, sobre o que falta também nas escolas para ir melhorando. Às vezes, tudo que passa tem na escola também, né, amiga? Por isso que é importante a escola ser um lugar ideal para a criança, né? Mas, claro, não só isso. Então, assim, atividades psicomotoras precisam trabalhar diretamente com reflexo, interação social, locomoção, postura, equilíbrio, imagem corporal, consciência de espaço, tempo e linguagem, né? Vamos falar sobre as atividades, então, da vida diária. E já que eu não tenho a terapia, o que eu vou fazer nos exemplos práticos aí, né? Fazer atividades da vida diária. Temos lá no meu IG, no da Dani e do Nós e o Autismo da Ana, 15 posts do desafio de atividades da vida diária, onde ali vai explicar os desafios que a gente enfrenta e precisa ultrapassar para conseguir inserindo as crianças e desenvolvendo isso. Então, movimento dentro da casa tem, gente. No banheiro tem movimento. No banho, a gente está trabalhando consciência corporal, ensinando a criança a ensaboar o cabelo, tudo que vocês possam imaginar. É muito questão do movimento, né? Todos os exemplos, mexer um bolo na cozinha da mamãe, lá a gente está trabalhando movimento, gente. A gente está fazendo muita coisa, juntar as folhas do pátio, passar o rastelador lá, que nem a Dani estava ensinando o Rafa. Olha que planejamento, lateralidade, consciência corporal, sistema corporal, tudo isso está lá incluído de graça, pessoal, nas AVDs, fazendo as coisas com as crianças, né? Mais que então passar o Covid, né? O parquinho e a praça, não preciso dizer que é o top 5 para isso, né? Muita pracinha importante, a criança que não consegue levar em horário de pouco movimento e aos poucos dessensibilizando, mas a gente tem que desenvolver isso do parquinho com as crianças, né? Brincar com a criança de pega-pega, de esconde-esconde, ensinar para a criança também a questão das regras. Eu faço muito aqui em casa, assim, com a Alicinha ainda, de eu vou levando ela e pego o meu marido, aí depois eu corro dela e meu marido ajuda ela a me pegar para ela entender também as regras da brincadeira e não só correr sem função. A gente vai trabalhando e eles vão aprendendo. Na escola, para brincar lá de pega-pega, pode identificar a criança com uma camisa colorida, pega o de azul, fica mais fácil para nossa criança. Então, é uma questão da gente pensar como a gente consegue ensinar e trabalhar isso, né, nas brincadeiras. Brincadeira, então, o povo ali no lar, que a Dani falou antes, brincar de amarelinha. Começa pulando com os 2 pezinhos, porque
ensina a pular. Vamos também lembrar de respeitar as etapas, né, amiga? Para depois fazer aquilo de um pé só. Exato. Deixa eu ver o que mais aqui. Brincar com sequência de som. Muito legal também. Corrida do saco, gente. Pegar uma frone e sair pulando, né, amiga? Isso é muito legal. Igual, eu tô no 7. Quer falar uma aí? Ah, tá. Desenhar a silhueta do corpo, colocar a criança no chão ou pedir para ela te ajudar a desenhar o papai no chão com giz ao redor. Fazer toda a silhueta. Pintar a mão dela mesmo, pegar a mãozinha, se ela não tem a coordenação, pintar a mãozinha dela, depois colocar lá na parede da cozinha. Ele fala, olha a sua mão. Isso a gente fala para os menores aí, vai acrescentando outras brincadeiras. Fazer um boneco, eu tenho um vídeo no meu canal que eu fiz um boneco de papelão enorme, uma caixa da televisão assim, e fiz assim, para ele ir montando pescoço, braço, mão, bem legal também. E atividade de consciência corporal estruturada, tem bastante coisa na internet, se vocês procurarem também. O que mais? Gente, andar por uma linha, caminhar em cima de uma muretinha, ou fazer um risco no chão, fazer uma minhoquinha, um zigue-zague. Quando a gente pensa também que quer ver a criança ela fazendo grafomotor pequeno, primeiro ela tem que conseguir estar numa linha. Ou coloca ela para fazer os dois. Coloca ela para fazer ali, coloca ela para andar e depois pega a massinha de modelar e faz ela modelar o mesmo caminho. Ela faz 3 caminhos cerebrais. É muito interessante. Muito show de... esse da massinha aqui é uma briga, mas tentarei também. Sim. Músicas, né? Coreografias, cabeça, ombro, joelho, pé, palmas. Bem interessante também. Interessante falar que para ensinar músicas, pelo menos eu que tenho a Alicinha aqui com dispraxia, com muita dificuldade ela veio, mas ter esse reflexo de como fazer, consciência corporal, ensinar por etapa. Primeiro vamos trabalhar o corpo. Ou faz assim, só a mão na cabeça várias vezes, depois só a mão no ombro. Porque essas músicas, às vezes, desenham muito rápido, daí a gente quer que a criança saia lá imitando tudo. Então, devagar. Um dia um pouquinho. Um pouquinho de cada vez. Pode fazer pegadas no chão também, para a criança estar pisando ali, naquele sentido das pegadas. Muito interessante também. Muito show. Cabo de guerra, né? Aquela coisa de puxa de um lado para o outro uma corda. Também vai lá, bota alguém, ensina a criança primeiro como fazer a brincadeira, né? Alguém faz com ela atrás. Sempre isso é legal ter algum parceiro junto para fazer, né? Às vezes a gente que só tem um filho é complicado. Tem que colocar a família para ajudar a brincar. No serviço, que mais? Puxar pneus, né? O que eu estava fazendo essa semana com o Rafa bastante. Andar sobre tábuas. Gente, pneu e tábua é uma coisa simples. Se vocês puderem pegar aí, pegam 2 pneus, coloca uma tábua em cima, faz a criança andar, ali faz circuito. Bom, pneu é rico por um monte de coisa. A gente pode fazer muita atividade com pneu. Eu não tenho aqui, tô louca por um pneu. Eles dão, eu acho, nessas borracharias. Não, eles dão, tá sobrando. Pode pedir que eles dão. Eu já penso em várias coisas, sair correndo dentro dos pneus, pula, pisa dentro, pisa fora. Nossa, muita possibilidade, muitas. Sim. Aí brincadeiras diversas com bambolês também, que ajuda muito na consciência corporal, né? Aí faz o que a Nath falou, a criança anda, joga. Nossa, bambolê é muito rico, demais. Engatinhar em túnel ou de pano, ou embaixo de mesa e de cadeiras, o pessoal vai trazer consciência corporal também. Vai junto com a criança, começa com um espaço maior, depois vai diminuindo. Exato. Jogos para reproduzir movimentos de animais, imitar o andar dos animais. Isso é muito bom, tanto para o tônus muscular, promove com um monte de questões de imitar os animais. É muito legal, dá para trabalhar muita força da criança, a imitação também, né? Bem legal. Aí você pode colocar onomatopeia, música, vai trabalhar a linguagem, é bem amplo também. Isso, brincar então de amarrar e desamarrar coisas, brincar de cobra cega, ó, o pessoal aqui com a bundinha nos olhos, né? Onde é que eu tô? Gira a criança, isso também traz consciência corporal para a criança.
Circuitos motores, então, né, que envolvam alguma coisa com finalidade ali, com alfabetização, matemática. Isso. As AVDs que a gente já falou, que tem a lista lá. A gente fez 15, cada uma fez 15 atividades, tá bem legal. Falta Vai 15 cair. segundos, amiga. Gente, vai fazer outra, amiga? Vai abrir outra? Ai, deu certinho, pessoal, a live. Os comentários que eu não li, eu peço desculpas. Vai entrar já nos nossos perfis lá o link para vocês baixarem, tá? Muito obrigada, pessoal. Beijão. Fiquem com Deus, tá?